Ouça com o coração aberto. Se há uma dor que você carrega no corpo, uma angústia que pesa na alma, uma ferida que insiste em não cicatrizar, sinta esse momento como um convite divino. Hoje, algo pode tocar você de dentro para fora. A sangue de Cristo tem poder para curar, restaurar e libertar. E eu quero conduzir você numa oração de fé que clama por cura física, emocional e espiritual. Fique comigo até o final. Se inscrever no canal é um gesto de aliança. Clique agora e posicione sua fé para receber o que Deus quer operar. Respire fundo, coloque a mão sobre o lugar que dói e permita que estas palavras entrem como semente. Qual é a pergunta que você carrega agora? Será que posso mesmo ser curado? E se eu já rezei e não aconteceu? Como distinguir entre milagre e resultado humano? Vamos abrir essas perguntas e responder uma a uma, com coragem e verdade. Primeiro, a cura existe e é acessível, mas muitas vezes a manifestação vem acompanhada de processo, ação humana e cooperação espiritual. Segundo, orar não é superstição, é encontro. Terceiro, sinais de cura aparecem mesmo em pequenos detalhes. Aprender a reconhecer esses sinais muda tudo. Ora comigo, com voz firme e coração rendido. Pai, pela obra consumada de Cristo e pelo poder do seu sangue, eu peço cura. Sangue de Jesus, toca meu corpo. Sangue de Jesus, sara minha alma. Sangue de Jesus, quebre as cadeias que me prendem. Espírito Santo, desce agora e opera a renovação em cada célula, em cada lembrança, em cada relação. Em nome de Jesus, amém. Não fale mecanicamente. Fale como quem pede ao médico que pode e quer curar. Se tiver força, repita em voz alta 3 vezes. Sinta a entonação declarar guerra à enfermidade. Um ponto que prende muitas pessoas é: e se eu tenho que combinar oração com o médico? Respondo com clareza: sim. A sabedoria humana é parte do plano de Deus. Se há médicos, exames, tratamentos indicados, prossiga. A fé potencializa o trabalho humano e a intervenção divina muitas vezes opera através de mãos habilidosas. Portanto, enquanto clama, agende, consulte, cuide do corpo. Reunir oração e ação multiplica efeito. Pergunte-se agora: onde minha alma mais precisa de cura? É culpa antiga, rejeição, perda, trauma, raiva sem trégua? Escolha apenas uma área e mantenha-a na mente durante esta oração. Identificar o foco torna a oração específica, e a palavra específica tem mais força, porque você está falando com precisão ao Deus que conhece cada detalhe. Vou abrir e fechar perguntas que sua mente insiste em trazer. E se eu não sentir nada? Tente registrar pequenas mudanças na intensidade da dor, minutos de sono ininterrupto, uma ideia nova ou uma disposição de levantar e agir. Sinais pequenos importam. E se eu tiver recaída? Planeje um protocolo de cuidado, respiração, oração curta, contato com um aliado e uma ação prática para estabilizar. Recaídas são dados, não sentenças. Quero te dar 3 movimentos práticos que conectam a oração à cura. 1. Entregue um gesto concreto com a mão. Toca o lugar que dói enquanto declara a oração. 2. Faça um registro diário. Escreva a hora, sensação, qualquer sinal mínimo. 3. Peça cobertura. Escolha uma pessoa de fé, diga o que vive e combine oração ao menos uma vez por semana. Cobertura comunitária amplia a intervenção divina. A seguir, uma oração de renúncia e libertação que você pode repetir. Eu renuncio a toda palavra contrária que me foi lançada. Eu renuncio a heranças que trazem enfermidade. Eu renuncio a pactos que não me pertencem. Pelo sangue de Jesus, eu quebro toda ligação que amarra minha saúde. Senhor, me liberta e me faz novo. Diga com autoridade. Gestos simbólicos, como juntar as mãos e abrir firmemente, auxiliam o corpo a registrar a decisão interior. Muitas vezes a alma está doente por memória, lembranças que doem, traumas que rimam com cada dia. Vamos fazer um exercício de limpeza. Pegue uma folha, escreva a memória que mais dói, leia em voz alta e depois entregue ao Senhor com estas palavras: eu coloco isto nas tuas mãos, que a tua cura me alcance. Depois, com segurança,
Rasgue ou queime a folha como ato simbólico de liberação. Esse gesto não resolve tudo, mas abre espaço para o processo terapêutico e espiritual. Pergunte agora: o que significa o sangue de Cristo na prática? O sangue representa reconciliação, remissão e poder restaurador. Declarar o sangue é clamar pela autoridade que venceu a morte. Isso não é mágica, é reconhecimento de que a obra consumada já abriu caminho para a restauração integral. Quando você profere, sangue de Jesus, cura-me, é como abrir uma porta espiritual onde a misericórdia pode operar. Agora um plano de 21 dias que junta oração, ação e registro. Curto, eficaz e possível. Dias 1-7. Clamar diariamente a oração principal. Tocar o local da dor, registrar um sinal por dia. Dias 8-14. Combinar com um cuidado corporal. Hidratação, sono regulado. Caminhada leve. E manter oração. Dias 15-21. Buscar intervenção profissional se necessário, intensificar a cobertura de oração em comunidade e celebrar sinais pequenos. Ao fim, avalie e agradeça pelas evidências. Agora vou fazer uma pergunta dolorosa. Por que alguns não são curados imediatamente? Não há resposta simples. Às vezes há processos biológicos complicados, às vezes há lições, escolhas ou etapas que acompanham a cura. Às vezes, a manifestação é gradual para que a pessoa se torne testemunho contínuo. Isso não diminui a compaixão de Deus. Significa apenas que a jornada de restauração pode incluir etapas. Permaneça firme. Ora comigo agora por libertação de dores antigas. Senhor, pelo teu sangue eu me desligo de toda lembrança que me corrói. Sela minha história com tua graça e dá-me forças para caminhar. Substitui a dor por propósito. Sinta essas palavras como abraço. Se vier choro, permita. O choro muitas vezes é limiar para renascimento. Técnicas somáticas que aceleram a resposta. Respiração profunda diafragmática por 5 minutos ao acordar. Banhos mornos com intenção de entrega. Alongamentos suaves para liberar tensão corporal. E exposição ao sol por 10 minutos quando possível. Combine com oração. Corpo e espírito trabalham juntos. Não subestime o cuidado físico. Ele prepara o terreno para o milagre. Você pode se perguntar: devo contar para alguém? Sim, confie a alguém digno. Não carregue tudo sozinho. Apoio reduz o risco de queda e aumenta a responsabilidade. Um confidente pode notar sinais que você não percebe e orar por você com mais precisão. Agora vou te dar declarações poderosas para repetir ao longo do dia. Escreva-as num post-it e cole no espelho. Sangue de Jesus cobre meu corpo. Sangue de Jesus sara minha alma. Hoje começo a ver sinais de restauração. Leia em voz alta 3 vezes ao acordar e 3 vezes antes de dormir. O hábito da declaração muda a narrativa interna. Falo agora sobre gratidão como catalisador. Agradeça por tudo que melhora, por mínimo que seja. Gratidão muda a neuroquímica. Ela instala foco onde a esperança cresce. Registre 3 coisas boas por dia e veja como sua percepção muda e como mais portas aparecem. Vamos orar com autoridade por áreas específicas. Se tiver dores no corpo, coloque a mão sobre o local. Sangue de Jesus queima toda a enfermidade. Que cada célula responda à vida. Que a dor seja desfeita. Restaura vigor. Para feridas emocionais, sangue de Jesus, cura minha vergonha, limpa minha culpa, rende a tristeza ao teu cuidado. Para relações quebradas, sangue de Jesus, sela e restaura laços, traz reconciliação onde for prudente. Fale como se já fosse verdade. Profecia cria terreno. Muitas pessoas temem pedir demais. Lembre-se, pedir é exercer relação. O Pai Celeste não se cansa de ouvir. Entregue com humildade e com disciplina. Faça sua parte enquanto espera a resposta. Agora um exercício de 7 dias para aumentar a sensibilidade espiritual. Dia 1. Clamar a oração do sangue. Dia 2. Registro de sinais. Dia 3. Ato simbólico de liberação. Dia 4. Pedir cobertura. Dia 5. Jejum curto de algo que te prende, mídia por exemplo. Dia 6. Caminhada de gratidão. Dia 7. Partilhar um pequeno testemunho com um aliado.
Esse ritmo constrói percepção. Pergunte a si mesmo: o que estou disposto a largar para receber cura? Renunciar não é perda quando é troca por vida. Entregue hábitos que ferem sua saúde e escolha práticas que edificam. Isso é cooperação com a graça. Agora uma oração profética de etapa. Pai, sela este processo de cura. Confirma cada passo prático que tomamos. Atrai pessoas certas. Abre portas de provisão para cuidados. Traz paz que guarda. Em nome de Jesus. Amém. Mantenha a mão no peito e sinta a afirmação. Se sua história é longa e pesada, não se apresse em medir prazo. A cura profunda muitas vezes molda caráter. Perseverança com companheirismo é o que transforma a dor em testemunho. Peça coragem para caminhar dia a dia. Falarei sobre a importância do perdão. Perdoar liberta a alma e diminui carga fisiológica. Se for prudente, peça perdão e ofereça perdão. Isso não significa reiniciar relacionamentos tóxicos sem proteção. Significa soltar o peso para a sua própria cura. Agora 9 ações imediatas para começar hoje. 1. Ore com a mão no local da dor. 2. Beba água devagar e conscientemente. 3. Pratique respiração diafragmática por 5 minutos. 4. Desligue telas 60 minutos antes de dormir. 5. Escreva a principal ferida e entregue a Deus. 6. Peça a um aliado para orar. 7. Marque uma consulta médica se necessário. 8. Caminhe 10, 20 minutos ao ar livre. 9. Registre um sinal no caderno antes de dormir. Execute ao menos 5. Agora com uma oração de selamento. Coloque a mão no peito e diga com fé: Sangue de Jesus, sela minha vida agora. Cura meu corpo, minha alma e minhas relações. Confirma em mim a restauração que tu prometes. Eu recebo e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Respire profundamente 3 vezes e permaneça em silêncio alguns instantes, atento ao que possa vir. Siga o primeiro passo que você marcou no seu papel. A prontidão humana é sinal de que a cura já está em movimento. Sinta a respiração do seu corpo, lenta, profunda, e permita que cada palavra que vem agora penetre como bálsamo. Ao prosseguir, mantenha a intenção. Não leia mecanicamente. Permita que a voz que te guia no íntimo aceite cada frase como uma ordem de libertação. Se puder, mantenha a mão sobre o peito ou sobre a parte do corpo que precisa de toque. Vamos continuar abrindo portas no mundo espiritual para a cura. Há práticas diárias que ampliam a eficácia da oração. A alimentação consciente, hidratação regular, sono reparador e limites de exposição a notícias ruins. Por que isso importa? Porque a alma opera num corpo que responde. Quando o corpo é cuidado, a alma encontra resistência menor para se reorganizar. Pergunte-se: qual desses itens eu negligencio regularmente? Escolha um para melhorar hoje mesmo. Repito uma palavra importante que algumas vozes espirituais esquecem: rotina. Cura exige ritmo. Se você busca um milagre rápido, talvez exista. Mas para a cura profunda, ritmo vence impulso. Por isso proponho um cronograma diário mínimo. Manhã, oração curta e 3 afirmações. Tarde, movimento corporal leve. Noite, registro de sinais e entrega. Mantenha por 90 dias e avalie os resultados com honestidade. Algumas pessoas me perguntam: tenho medo de criar expectativas e me frustrar. Respondo com clareza afetuosa: administrar expectativa é sabedoria, não descrença. Gere esperança com disciplina. Celebre sinais pequenos. Não espere apenas pelo evento grande. Quando você aprende a celebrar o pequeno, sua mente passa a reconhecer progressos e o coração se abre para receber mais. Vamos aprofundar em declarações específicas para a cura física. Repita com firmeza e convicção: pelo sangue de Jesus, cada célula do meu corpo responde à vida. As inflamações se acalmam. As dores perdem sua força. O processo de cura é ativado agora. Diga 3 vezes. Depois, respire e observe o corpo. Pode surgir calor, arrepio, lacrimejar. Tudo isso pode ser reação de liberação. Acolha, sem medo. E para a cura emocional, pronuncie: sangue de Cristo, purifica minhas lembranças,
transforma a culpa em aprendizado, converte medo em coragem, que o perdão volte a ser ponte em minha vida. Repita 3 vezes. Se houver imagens, memórias, permita que venham e não lute. Deixe que a presença divina reescreva o significado dessas memórias. Muitos carregam doenças que foram acompanhadas por longos anos. Isso exige paciência e estratégia. Quando a cura demora, 2 atitudes são essenciais: manter a vigilância sem desistir, ou seja, continuar com hábitos saudáveis e oração, e atualizar os planos práticos. Consultas, segundo parecer, terapias complementares. A fé não substitui investigação, ela se alia a ela. Vou te oferecer agora um roteiro para quando a noite for difícil e a dor não deixar dormir. Siga estes passos. Levante-se por alguns minutos, faça uma respiração profunda, leia um versículo curto, Salmo 147:3 ou Mateus 11:28. Escreva uma frase de entrega: eu entrego agora. Aplique óleo ou água benta, se for seu costume, no peito e repita a oração do sangue. Volte a deitar e repita mentalmente a frase de entrega até adormecer. Essa sequência organiza corpo e alma para o repouso. Alguns espectadores precisam de orações breves para momentos de crise. Grave-a em voz própria para ouvir depois. A técnica de seuralização ajuda. Grave seu pedido e, ao ouvir, diga a oração do sangue junto. O próprio som da sua voz profere autoridade sobre sua história. Experimente agora. Fale em voz baixa a frase "Sangue de Jesus, toca-me agora" e escute o efeito interno. Vamos a uma lista de orações específicas curtas para diferentes áreas. Repita a que corresponde a você sempre que sentir necessidade. Para dores crônicas: sangue de Cristo, renova minhas fibras, restaura tecidos, reduz dor e abre canais de recuperação. Para a ansiedade ligada à saúde: sangue de Jesus, acalma minha mente, ordena meus pensamentos, dá descanso ao meu corpo. Para coração partido: sangue de Cristo, fecha feridas de rejeição, devolve esperança e abre espaço para amar de novo. Para a família doente: sangue de Jesus, toca cada membro desta família, restaura a saúde, liberta padrões de enfermidade. Para crianças: sangue de Cristo, guarda e cura o corpo e a alma desta criança, renova a vitalidade, protege o futuro. Diga cada frase com convicção e, após cada uma, faça uma pausa de silêncio para sentir o efeito. Às vezes a cura vem por meio de uma palavra profética, em um momento inesperado. Se alguém profetizar sobre você, não descarte. Receba e teste. A profecia que vem acompanhada de paz e que alinha a vida prática costuma ser confirmada por sinais. Como testar? Observe se traz fruto prático. Criatividade, portas, pessoas chegando. Padrão confirma profecia válida. Vou pedir que você crie um kit de cura para sua casa. Um conjunto simples de itens e rituais que ajudam a manter a atmosfera de cura. 1. Uma Bíblia ou texto sagrado, aberto em passagem de esperança. 2. Um caderno de sinais. 3. Um frasco de água abençoada para beber com intenção. 4. Um canto de silêncio diário de 10 minutos. 5. Um grupo de oração ou 2 pessoas que se comprometem a orar por você semanalmente. Esses elementos são sinais de organização espiritual e prática. Algumas pessoas relatam experiências de calor, cheiros leves ou sensação de toque durante a oração. Esses sinais podem ser reais manifestações espirituais ou reações do próprio corpo. Acolha sem necessidade de análise imediata. Registre o que ocorreu. Hora, sensação, duração. Padrões que se repetem são importantes. Compartilhe com um aliado de confiança para discernimento. Vamos agora ampliar para o impacto comunitário. Se você lidera família ou comunidade, promova uma noite de cura. Convide pessoas para orarem juntas, compartilhem testemunhos, façam leitura de salmos e ofereçam jejum coletivo por 24 horas. A força do clamor conjunto potencializa a cobertura e cria ambiente de milagres. Organize com responsabilidade e cuidado pastoral. Há ocasiões em que a cura exige restauração de relacionamentos. Considere com discernimento quem precisa pedir perdão.
Quem precisa perdoar? Onde há mágoa envenenando corpo e alma? Faça um plano de reconciliação quando apropriado. Uma conversa com limites, um pedido claro de perdão, um gesto de restituição. A reconciliação muda a bioquímica do coração e facilita restaurar. Um aspecto muitas vezes ignorado é a gratidão ativa. Coloque diariamente por escrito 3 coisas pelas quais é grato, mesmo pequenas. Esse hábito não é falso otimismo. É ajuste de foco que altera a resposta hormonal e abre espaço para reconhecer respostas divinas quando elas aparecem. Vamos acrescentar aqui um exercício de imaginação guiada que ajuda a reprogramar o corpo. Deite-se, feche os olhos e imagine o sangue de Cristo como uma luz vermelha suave que entra pela cabeça, percorre o peito e alcança cada membro inflamado, trazendo calor de vida e dissolvendo dor. Visualize essa luz transformando o tecido em saúde. Passe 5 minutos nessa visualização por dia. A imagem é a ferramenta que a mente aceita para cooperar com cura. Muitos se perguntam sobre orações longas versus orações curtas. A eficácia não depende do comprimento, mas da intenção e da consistência. Prefira orações que você consiga repetir regularmente. Pouco e bem repetido vence longos discursos esporádicos. Agora, uma oração de proteção contínua. Sangue de Jesus, sela minha casa. Toda noite pelo teu sangue, minhas portas permanecem guardadas. Toda palavra maliciosa se desfaz. Todo plano contrário fica sem efeito. Cubra com tua paz. Repita essa oração antes de dormir durante 7 noites seguidas e note qualquer alteração na tranquilidade do lar. Às vezes é preciso disciplina financeira para acessar cuidados que favorecem cura. Se há necessidade de recursos, peça orientação prática. Listar despesas, identificar gastos cortáveis e buscar ajuda de redes comunitárias ou igrejas que apoiam com custos de tratamento. A fé pede planejamento e Deus honra mãos que trabalham com sabedoria. Vamos incluir 3 testemunhos curtos que costumam encorajar. 1. Alguém com dor crônica que, após 21 dias de oração e fisioterapia, relatou redução significativa da dor. 2. Uma mãe cuja criança teve melhora no sono depois de orações familiares e rotina de higiene do sono. 3. Um homem que recebeu uma indicação médica após clamor comunitário. Esses relatos não prometem o mesmo para todos, mas mostram que combinação de oração e ação produz movimento. Se você estiver em dúvida sobre compartilhar seu progresso, saiba, compartilhar testemunho fortalece a comunidade e amplia o alcance da graça. Registre sua experiência, escreva o que mudou, mesmo que pequeno, e ofereça como testemunho para abençoar outros. Pequenos sinais transformam-se em grandes narrativas de fé. Agora, retornando ao corpo da oração, leve a mão ao ponto crucial e repita comigo: Sangue de Cristo, renova meus ossos, acalma meus nervos, restaura minha circulação, cura minha mente e revigora minha alma. Fale com autoridade. A palavra profética alinhada à fé é arma poderosa. Faça isso 3 vezes ao dia durante uma semana e registre as sensações. Quando se tratar de doenças complexas, permita-se ter momentos de dúvida sem se apegar a eles. Dúvida não é pecado quando é porta para buscar mais sinceridade, ajuda e entrega. Transforme dúvida em pergunta prática. Que ação farei agora? E realize-a. O movimento reduz a ruminação. Vou te propor, por fim, um plano de 90 dias para quem deseja estrutura sólida. Primeiro mês, rotina diária de oração do sangue, higiene do sono e registro de sinais. Segundo mês, incorporar terapias e consultas necessárias, aumentar suporte comunitário. Terceiro mês, compartilhar testemunho e iniciar um pequeno serviço, voluntariado como forma de devolver. Ao final, entregue um relatório íntimo ao Senhor. O que mudou, o que persiste e qual o próximo passo. Antes de encerrar, declaro profeticamente sobre sua vida que o sangue de Cristo cubra cada ferida, que mãos de cura se aproximem, que portas de provisão se abram e que a paz que excede o entendimento guarde seu coração. Receba isto não por emoção, mas por decisão. Escolha cooperar com a cura.
Faça uma respiração profunda agora. Mantenha a mão sobre o peito e repita: eu recebo a cura, eu aceito a restauração, eu tomo posse do novo. Repita 3 vezes e permaneça alguns segundos em silêncio. Abra os olhos com calma, anote o primeiro passo que fará e execute-o. A cura caminha com a sua prontidão. Siga adiante com fé. Cada ato seu será parte do milagre em construção. Permaneça com esta respiração tranquila e sinta o espaço que se abriu em você. Um espaço onde a cura pode germinar. Vou agora desdobrar práticas diárias e orações mais longas que sustentam o movimento da graça. Não faça mecanicamente. Leia com intenção. Pronuncie as palavras devagar e deixe que o corpo responda. Se possível, mantenha um caderno sempre ao alcance para anotar sinais, sonhos e sensações. Comece cada manhã com um ritual simples. Ao levantar, antes de qualquer tela ou notícia, coloque a mão sobre o peito e diga em voz baixa 3 vezes: sangue de Cristo, vida em meu corpo. Sangue de Cristo, paz em minha alma. Sangue de Cristo, restauração em minha história. Depois, beba um copo de água com calma, caminhando pela casa por 2 minutos. O gesto conecta palavra, água e movimento. 3 elementos que ajudam o corpo a aceitar novidade. Para o corpo, proponho uma rotina de suporte que é prática e espiritual. 3 vezes por semana, 15 minutos de movimento que gere suor leve. Caminhar. A seguir, uma oração longa de libertação interna, para ser feita sentado ou de joelhos, com as mãos no colo ou sobre o local que precisa de toque. Pai, venho com humildade e necessidade. Eu reconheço minhas limitações e proclamo minha fé na obra consumada de Cristo. Que o sangue de Jesus cubra cada memória. Que traga limpeza onde há sujeira de culpa. Que onde há medo, surja coragem. Onde há vazio, que venha plenitude. Ó Espírito Santo, opera o que só Tu podes operar. Cura, restauração e paz que sustenta. Sela esta oração com Teu fogo. Em nome de Jesus, amém. Após orar, fique em silêncio por alguns minutos e observe qualquer pensamento, imagem ou sensação. Quando a aflição vier no meio do dia, tenha uma oração curta de ancoragem que pode ser repetida mentalmente. Sangue de Jesus, agora. Paz, agora. Vida, agora. Repita 3 vezes e respire conscientemente. Esse atalho mental é um comando espiritual e um gesto fisiológico que reduz o alarme do corpo. Pratique-o antes de entrar em reuniões, teleconsultas ou diálogos difíceis. Se houver crianças ou idosos sob seu cuidado, inclua rituais de cura e proteção para eles. Um momento breve antes de dormir onde cada um coloca a mão sobre a cabeça da criança e profere uma bênção simples. Que o sangue de Jesus guarde teus sonhos e cure teu corpo. Cria segurança e memória positiva. Explique com palavras simples o propósito da oração para que a criança associe a proteção. E nunca coerça. Ofereça como presente. Há práticas com óleo ungido que muitas tradições utilizam como símbolo de consagração e lembrança da cura. Se isso fizer sentido para você, unja levemente a testa ou o peito com óleo enquanto diz: selo com óleo a promessa de cura. O óleo não é mágico. É sinal visível de fé e compromisso. Use com respeito, evitando qualquer tipo de superstição ou venda de promessas. Sempre que possível, combine com acompanhamento pastoral sério. Voltando à dinâmica emocional, aprenda a nomear o que surge. Quando uma emoção pesada vier, pergunte-se: de onde veio isso agora? Às vezes vem de lembrança antiga, outras de um gatilho atual. Respire, nomeie. Isto é medo, isto é tristeza. E diga: eu entrego isto agora nas mãos de Deus. O ato de nomear corta a amplificação automática e permite intervenção consciente. Existem palavras que funcionam como comandos espirituais e como afirmações psicológicas. Escreva em um cartão 3 delas: restauração, paz, força. Leia esse cartão quando precisar. A repetição transforma circuitos neurais e abre a percepção para reconhecer oportunidade e socorro. Vamos falar agora do poder da comunidade. Se você pertence a uma igreja ou grupo de fé, peça para estabelecer um círculo de intercessão especializado em cura.
3 a 5 pessoas que se comprometem a orar semanalmente por você e a checar sinais. Compromissos semanais produzem responsabilidade e evitam que a pessoa se isole. Se você não tem esse círculo, procure um pastor, um líder ou um grupo de apoio terapêutico que trabalhe com espiritualidade. Quando houver resistência interna, pensamentos que dizem "não vai mudar", trate-os com 2 ações. Primeiro, pratique um ato de cuidado físico imediato: tomar água, caminhar, comer algo leve. Segundo, diga a declaração contrária em voz alta: "Não vou aceitar essa sentença. Eu recebo restauração." A combinação de gesto e palavra quebra a repetição mental da derrota. Muitos perguntam sobre sonhos e visões. Registre-os. Sonhos após oração intensa podem trazer imagens de cura, instruções ou símbolos que indicam passos práticos. Escreva o sonho ao acordar e busque discernimento com alguém maduro. Não idealize cada sonho, mas não descarte os que trazem paz e instruções claras. Há momentos de dúvida profunda. Talvez você já orou muito tempo. Se essa é sua realidade, considere 3 possibilidades. 1. Ajuste de método, mudar a forma de orar, incluir jejum, orar em comunidade. 2. Aprofundar o trabalho terapêutico paralelo. 3. Paciência ativa, continuar com ações práticas enquanto mantém oração diária regular. A perseverança muda padrões. Vou te guiar agora numa oração de entrega radical, para quando sentir que tentou de tudo. Senhor, entrego tudo a Ti. Minha história, minha dor, meu futuro. Se Tu queres agir rápido, age. Se Tu queres transformar por processo, forma-me. Eu me disponho a cooperar. Sangra de Jesus, que sinta Tua presença agora. Que eu não me apegue ao controle, mas caminhe confiante. Em Jesus, amém. Logo após, escreva uma única ação para as próximas 24 horas e cumpra-a. Para a alimentação emocional, proponho limitar 5 hábitos tóxicos que alimentam a doença. 1. Exposição excessiva a notícias negativas. 2. Isolamento social prolongado. 3. Uso de substâncias que afetam o sono sem controle médico. 4. Comparações constantes nas redes. 5. Falta de limites em relações que consomem. Substitua cada um por uma prática regeneradora. Leitura edificante, chamada de 10 minutos com amigo, sono regulado, desintoxicação de redes, definição de limites claros. Vamos agora tratar de como registrar sinais de cura. Crie uma planilha simples com colunas. Data, sintoma, intensidade, 0-10. Ação tomada, sinal observado. Registre diariamente por 21 dias. Ao final, você terá evidências concretas que permitem ajustar o plano e celebrar progresso. Evidência é antídoto para a dúvida. Se sua cura envolve questões financeiras para tratamentos, não se envergonhe de pedir ajuda. Congregações, igrejas e organizações religiosas frequentemente têm fundos ou campanhas de caridade. Elabore um pedido claro: quanto precisa, para quê e em quanto tempo. E compartilhe com líderes confiáveis. Transparência gera confiança e mobiliza apoio. Quando se aproximar de uma decisão importante, procedimento, mudança de tratamento, viagem para especialista, use este rito breve. Ore, peça conselho médico, faça uma lista de prós e contras e consulte 2 pessoas de confiança. Combine fé com prudência. Decisões sábias aumentam chance de resultados positivos. Muitas vezes a cura se expressa também em liberdade para servir. Pense em pequenas ações de serviço que você pode fazer conforme for recuperando forças. Uma mensagem de apoio, uma oferta de ajudar alguém, participar de um grupo de voluntariado por algumas horas. Servir redireciona a energia e dá sentido renovado à história. Agora vou orientar uma oração de consagração final para esta parte. Coloque a mão sobre o peito, respire 3 vezes e diga: Sangue de Cristo, eu separo minha vida para a Tua obra. Que cada dia seja espaço de cura. Que eu reconheça sinais e agradeça. Que minha história sirva para abençoar outros. Em nome de Jesus, amém. Permaneça alguns instantes em silêncio, sentindo qualquer movimento interior. Antes de encerrar este trecho, proponho um compromisso prático. Escolha 3 hábitos desta parte. Por exemplo,
declaração matinal, registro diário e caminhar 15 minutos, e mantenha-os por 21 dias. Depois, volte ao seu caderno e avalie honestamente. Ajustar é parte do caminho. Sinta, por último, que você não está sozinho. Mesmo quando a jornada parece longa, cada pequeno passo cria trilha. Levante-se devagar, execute a ação que escreveu e confie. A presença divina se alinha com sua prontidão humana. Coloque a mão sobre o peito mais uma vez e respire devagar. Sinta que cada ato que você fez até aqui, cada oração, cada passo prático, cada ato de cuidado, não foi em vão, foi preparo. Agora vamos selar tudo com palavras firmes, práticas finais e uma entrega que envolve coração, corpo e comunidade. Mantenha a calma e acompanhe cada frase como se fosse uma semente caída em boa terra. Há algo poderoso que ainda não falamos com clareza. A cura que recebemos costuma vir acompanhada de um novo propósito. Quando o corpo e a alma respondem, nossas escolhas também mudam. Por isso, peça a Deus não apenas a eliminação da dor, mas também visão clara do que você fará com a vida renovada. Pergunte em silêncio: para que serei usado depois da minha cura? Permita que essa pergunta direcione ações práticas e pequenas metas que gerem significado. Faça um pacto consigo mesmo agora, não com perfeição, mas com persistência. Escreva uma frase curta: por 90 dias eu cuido da minha vida. Abaixo, liste 3 compromissos simples. 1. Oração diária de 5 minutos. 2. Caminhar 15 minutos ao menos 3 vezes por semana. 3. Um check-in semanal com alguém que te acompanha. Cole este papel num lugar visível. O pacto humano atua como farol quando as emoções vacilam. Vamos orar por provisão prática, porque cura às vezes precisa de recursos. Diga com voz firme: Pai, abre janelas de provisão para que eu possa acessar os cuidados que preciso. Envia mãos amigas, abre portas de trabalho e traz soluções criativas. Depois, escreva 3 ideias para buscar recursos. Uma venda de algo que não usa, uma proposta de trabalho freelance, um contato que pode orientar. E comprometa-se a executar ao menos uma nos próximos 7 dias. Se você enfrenta resistências sociais, pessoas que minimizam, criticam ou não entendem, estabeleça limites com ternura. É possível dizer: agradeço sua opinião, mas este é meu caminho. Peço que me acompanhe com oração ou silêncio respeitoso. Proteger sua paz é também ato de amor para com quem você ainda poderá abençoar no futuro. Agora, uma sequência de orações curativas para manhã, tarde e noite, que você pode usar como rotina de 21 dias, encaixando as práticas que já montamos. Manhã, 5 minutos. Coloque a mão no peito e diga: sangue de Jesus, seja a vida hoje. Me dá força para atuar. Abre meus olhos para as oportunidades, que eu veja teu favor em pequenas coisas. Respire 3 vezes, beba água e saia para um breve movimento. Tarde, 1 a 3 minutos. Pare e respire 4, 4, 6. Diga em voz baixa: obrigado por cada sinal, perfuma meus passos com esperança. Se possível, caminhe 5, 10 minutos ao sol. Noite, 5, 10 minutos. Registre no caderno um sinal do dia, escreva uma gratidão e ore: Pai, sela o que se moveu em mim, guarda meu sono, confirma o que começou. Durma com uma declaração: minha cura está em movimento. Integrar essas rotinas transforma a atitude em identidade. Quando a oração vira hábito, o corpo aprende a responder com menos resistência. Vamos incluir práticas de discernimento. Quando surgir uma nova possibilidade, um tratamento, um conselho, pergunte: esta porta traz paz e sabedoria. Posso agir com integridade e prudência? Quem me acompanha nesta decisão? Se a resposta for positiva, avance. Se não, espere e peça mais clareza. Discernimento evita tropeços e preserva energia. Vou propor um projeto simbólico de recomeço para os próximos 30 dias, que serve como rito de passagem. Escolha algo pequeno que represente vida renovada. Plantar uma árvore, iniciar um caderno de receitas nutritivas, iniciar um pequeno curso online gratuito. Comprometa-se a avançar 15 minutos por dia neste projeto. Ao final dos 30 dias, celebre mesmo que o avanço seja pequeno. Pequenos começos se tornam grandes testemunhos. Há também a dimensão do silêncio como remédio.
Programe um tempo de silêncio semanal de 30 minutos. Desligue tudo, sente-se, ore e escute. A vida moderna gasta recursos emocionais. O silêncio reconecta com o que importa. Respeite esse espaço como cura ativa. Se houver necessidade de reconciliação familiar, não apresse conversas. Prepare um roteiro breve antes. 1. Expresse seu sentimento em primeira pessoa. 2. Peça perdão ou ofereça perdão. 3. Proponha um pequeno gesto prático de ajuste. Conversas com protocolo evitam acusações e abrem caminho para a cura relacional. Agora, para fortalecer sua fé e disciplina, grave uma declaração sua e ouça todas as manhãs. Eu recebo a cura agora. Eu me comprometo com cuidado. Minha vida testemunhará a graça. A própria voz tem poder de reprogramação. Escolha frases curtas e repetíveis. É hora de selar com uma oração profética comunitária. Se estiver com alguém, peça para essa pessoa orar em voz alta. Se estiver sozinho, mentalize a presença da comunidade ao redor. Diga comigo: Pai eterno, nós profetizamos pela fé. Que teu sangue opere restauração plena. Que o espírito de vida varra todo cansaço. Que portas de ajuda se abram. Que nossa história vire testemunho abundante. Confirma nosso caminho e dá perseverança. Em nome de Jesus, amém. Deixe a palavra circular em seu peito e sinta como ela firma chão. Antes de terminar, pratique um ato de gratidão pública. Mande uma mensagem de agradecimento a alguém que te apoiou, ou compartilhe um sinal de melhora em um grupo de fé. Compartilhar fortalece a rede e multiplica apoio. Além disso, a gratidão pública cria memória coletiva da intervenção divina. Agora, uma oração final longa, lenta, que selará tudo o que foi pedido, ouvido e decidido. Ache uma posição confortável. Coloque a mão sobre o coração e diga com convicção: Pai amado, eu te agradeço pela presença que já começou a operar. Em teu nome proclamamos cura sobre o corpo, restauração sobre a alma e reconciliação onde houver ruptura. Sangue de Jesus, purifica e renova. Quebra toda a cadeia que impede a vida. Sela nossas feridas com teu amor. Espírito Santo, sopra sobre nós vida, clareza e força. Confirma cada passo prático que assumimos e rodeia-nos de pessoas sábias e compassivas. Que a paz que excede o entendimento nos guarde e nos conduza. Recebemos por fé o mover da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Permita que qualquer sensação, memória ou consolo venha sem pressa. Se vier choro, deixe. Se vier calma, agradeça. Ambos são sinais do tocar divino. Levante-se devagar. Faça o gesto que marcou no seu pacto de 90 dias e execute o primeiro passo listado hoje. Marque no seu caderno a hora em que fez e escreva uma frase de compromisso. Este ato final conecta palavra e obra. E a resposta do céu costuma caminhar lado a lado com a prontidão humana. Receba agora a confiança de que você não está sozinho. Há um movimento que se iniciou e que continuará enquanto você cooperar com oração, ação e comunidade. Mantenha as rotinas, peça ajuda, celebre sinais e, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo no caminho. A cura é alinhamento entre graça e responsabilidade. Vá em paz, sinta o abraço do Pai e cuide-se com amor.